A primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro custou logo a liderança. Sei que a minha equipe teve alguns problemas, mas sei também que teve muitos pontos positivos no decorrer da partida. Vamos trabalhar mais forte para tentar vencer o próximo. Mas o Bahia já pode retomar a ponta da tabela amanhã contra o Londrina na Arena Fonte Nova. Precisamos muito do nosso torcedor. O nosso torcedor faz toda a diferença. Cria o clima, né, e faz a diferença. Eu tenho certeza que ele vai estar lá na Fonte Nova na terça-feira. A sequência de jogos tem sido dura e o Bahia começa a conviver com os problemas. Guto já vem escalando a equipe sem Rodaiega e sem Rezende. O volante também voltou a treinar e pode ir para o jogo contra o Londrina. Rezende faz parte da consistência defensiva do Bahia. Na última partida, o tricolor fazia um jogo equilibrado até o zagueiro Inácio ceder o escanteio que resultou no gol do adversário. A revolta é da maneira que foi, né? Porque se você pegar a parte ofensiva do Ituano, criou pouquíssimo, mas teve a competência de fazer o gol de bola parada. Eles não erraram o erro capital, nós tivemos um erro capital. Então, a nós resta lamentar. Na frente, o time também criou pouco. Melhorou na etapa final, quando ensaiou uma pressão, mas não conseguiu o empate. Eu acho que a gente teve muita preciosidade, né? Nós tivemos momentos que a gente devia ter batido em gol e nós tentamos um corte a mais para tentar uma jogada mais clara de gol. O medo de tomar a trava fez com que a bola fosse roubada com mais facilidade. Porque se ele consegue vencer a trava, de repente poderia desviar no pé de alguém e entrar, né? Criar uma situação mais clara. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse jogo, né? A fala do Guto, ele obviamente não evidenciou o lance, nem o Ignácio, que acabou gerando o escanteio, mas ele se demonstrou chateado pelo gol que o Bahia tomou, pela forma que a derrota aconteceu, uma desatenção e mais uma vez o ataque do tricolor não funcionou. E o Bahia vai tentar agora, nessa terça-feira, retomar a ponta do campeonato. Tudo que aconteceu na sexta-feira já vinha acontecendo. A diferença é que o Bahia estava fazendo gols, mas todos nós aqui estávamos apontando os pontos fracos, os pontos vulneráveis da equipe do Bahia que precisava de alguma forma melhorar. Mas como estava dando tudo certo, vamos para frente. O que é que deu errado ali nesse jogo do Bahia? Porque é muito simples culpar o Ig, né? O Ignácio, pela bola errada. Tudo bem, no Baba acontece isso, é dar bola para o goleiro se arrebentar e pegar. Mas ele errou. Mas o erro principal não foi esse. O erro principal foi na cobrança do esquinado. Que zagueiro, quem jogou bola e quem está no futebol, sabe que zagueiro ele se antecipa e vai de encontro à bola. O zagueiro do Bahia deixou o cara dar casquinha na bola. Bateu na trave, foi consequência, entrou, mas deixou. Quando você permite, naturalmente vai acontecer esse tipo de situação. E foi justamente o que aconteceu nesse jogo do Ituano. Agora, Guto vai desculpar mais uma vez, isso e aquilo, mas o fato é que errou. E ali é treino, viu? Esse erro do Bahia lá atrás com esse gol é treino. Então, a função principal aí é do comandante. De repente, ele treinou, acertou com o pessoal, combinou e em campo a coisa deu completamente errada, completamente diferente, completamente díspare. Mas aí é erro de treino. O zagueiro não sobe na bola como o zagueiro do Bahia subiu naquele gol da equipe do Ituano. Mas o Bahia também, a gente tem que ver, como o Emílio falou, tem vários pontos fracos, né? Isso aí é nítido, até porque o Bahia, por exemplo, não tem um zagueiro para substituir o Luiz Otávio ou o Ignácio, por exemplo, né? O Didi fez uma estreia muito aquém, né? Os outros jogadores também ainda deixam a desejar. Tem algumas posições ali que ainda precisam ser preenchidas e vai ter que esperar a próxima janela, como, por exemplo, a vaga do Rodaiega, né? Que se recuperar de lesão. Ele tem apostado no Davó. O Bahia tem tido volume de
jogo, tem tido volume ofensivo, né, com também um trio de ataque leve. Ele tem revezado esse trio de ataque, mas a verdade é que o Bahia não tem um matador, né? Então a bola circula na área, não tem que mande para o fundo da rede. O Davó não é esse cara, o Rildo não é esse cara, o Jacaré não é esse cara. A gente vai listar aqui uma série de jogadores como o Marcelo Rian, Ronaldo, nenhum deles tem faro de matador, né? Eu acho que o que resta ao Guto agora é olhar com um pouquinho mais de carinho para o sub-20, o sub-17, ver se tem algum atacante aí um pouquinho mais fortinho para ver se bota na risca, né? Porque a gente vê Santos, a gente vê São Paulo, Atlético Mineiro, todo mundo testando jogador de 16, 17, 18 anos. Eu acho que o Bahia não pode ser essa exceção de não testar os jogadores com potencial da base, né? A gente já viu que o Marcelo Rian e o Ronaldo, que vieram das categorias, não são esses caras não são esses fazedores de gol, né? Não são os caras que chegaram para assumir uma camisa 9 ou assumir o posto de reserva imediato do Rodaega. Então, para mim, o principal problema hoje que o Guto precisa resolver é esse cara que vai ser o reserva do Hugo Rodaega. Sem ele, está sendo um martírio assistir o Bahia atacando, porque você cria, a bola atravessa, não tem quem chute, não tem um finalizador bom, né? O Bahia até divulgou no final de semana fazendo treino de finalização, mas honestamente é necessário, mas não é um ou dois treinos que vão resolver essa situação do centroavante do Bahia. Então, o momento agora é de colocar os pés no chão. Essa derrota viria a qualquer momento, né? A gente sabe que o Bahia fez um primeiro trimestre muito ruim, né? Não era do dia para a noite que o Bahia ia engatar 10, 15 jogos invicto, né? Então, essa derrota veio, acho que é no momento bom. O Bahia está no G4, tem chance de retomar a liderança na terça-feira. Então, é manter os pezinhos no chão, jogo em casa, vencer de novo, se manter na parte de cima da tabela, que o mais importante não é ser primeiro, é o segundo. É acabar a Série B dentro do G4, que é o mais importante, é a missão do Bahia no ano. Antes da gente te ouvir, Ed, só queria fazer um adendo em relação a essa fala do Rafa, porque é um problema que todos nós sabíamos que o Bahia ia passar, a questão do centroavante. Sim. Depois que perdeu o Gilberto, foi muito cobrado. A diretoria foi cobrada o tempo todo por nós da imprensa, pela torcida, por essa contratação. E a janela fechou e não veio o nome. Você falou agora em resolver. O Bahia hoje tem uma dependência extrema do Rodalega, ou seja, você precisa de um jogador para que o seu ataque funcione. Os outros acabam sendo sacrificados porque são atletas de beirada e precisam ter esse homem de referência na área, até para que o futebol deles funcione de uma forma melhor. O Rian não está pronto e acaba sendo queimado também por conta da incompetência da diretoria, que agora só vai poder contratar esse camisa 9, que tanto foi cobrado. Eu falei aqui mais de 1000 vezes, dezembro, janeiro, precisa de um centroavante. Guto disse que não, seu Belintani não se mexeu. E agora você fica numa Série B dependendo só de um jogador. Se machucar, se pegar uma suspensão, não tem uma referência no ataque do Bahia. Deus nos acuda, né? No ataque do Bahia. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Não é só a falta de um 9. A gente está falando que o Bahia está jogando com jogadores com média de idade de 20 anos. O Rildo, 20, 21. O Davó, que chegou, 20, 21. Marcelo Rian, 20. Ronaldo, 20. Né? A gente está falando de... O Bahia não tem só um 9. O Bahia não tem jogadores experientes. Não tem um cara que possa prender a bola. Não tem um cara que faça o Bahia segurar a bola no ataque. O Bahia é muita correria, muita velocidade, muita intensidade, mas não tem um cara com a experiência para amarrar um pouquinho a partida ali na frente, para segurar a bola, toca de lado, cai um pouquinho, cava uma falta. Você vê o jogo do Bahia, muita correria, muita velocidade, muita intensidade. Mas, desculpe até o termo, mas o Bahia tem uma intensidade burra, né? Porque o tempo todo o Bahia bate e volta. O Bahia corre, perde a bola, contra-ataque. Corre, perde a bola, contra-ataque. Então, acho que falta não só um 9, mas um cara mais experiente ali para poder cadenciar o jogo e tal. E esse jogador, inclusive, não tem só no ataque, não tem no meio de campo também. Eu sempre cobrei esse meia também, mas apresentou o Varley dizendo que é um 10, né? Então, vou esperar para ver, para não ser injusta. Verdade. Bom, Ju, é incrível como a gente tem uma sinergia. Tudo que você pensa é muito parecido com o que eu penso também, porque a questão do planejamento realmente é porque tem atrapalhado, não só o Bahia, como também o Vitória. Mas a gente está falando do Bahia. E era uma carta marcada, né? As pessoas já sabiam que o Rodalega, pelo fato de ser um jogador de 36 anos, não ia aguentar esse repuxo, né? A qualidade dele é inquestionável. E aguentou muito aguentou até demais. Carregou o time aguentou nas costas. até demais. Então não dá para um jogador de 36 anos apresentar um nível físico, fisiológico tão intenso e aguentar uma hora
uma hora a natureza age, né? Então partiu, então ele vai ter que... Até uma boa notícia que na reportagem foi feita aí, que ele voltou a treinar e parece que vai ficar com uma opção já para esse jogo de amanhã contra o Londrina. Voltando para a falha, eu sempre gosto de dizer que as falhas, mesmo quando elas são individuais, elas também passam pelo coletivo, né? Óbvio que a gente vê uma zaga do Bahia tão enorme como tem, com dois jogadores bastante altos, que é o Ignácio e o Luiz Otávio. Tomar um gol de cabeça com a bola sendo lançada no primeiro pau é, no mínimo, um erro crasso de marcação. Isso é treinamento mesmo, como o Emílio falou. A preocupação maior do torcedor, né? Sempre que eu tenho contato, eu percebo, é a constância. É saber se o Bahia vai segurar. Ainda tem muitos jogos pela frente, né? Como o Rafa falou, essa derrota ia acontecer, normal. Ninguém quer que o Bahia aqui seja uma máquina e vença 20, 30 jogos, né? Ainda mais fora de casa, né? Não é o Bahia City ainda. Mas precisa se enxergar a forma com que o time vai perder. E, claro, os jogos em casa, como vão ser feitos, para a gente ter uma ideia se esse Bahia realmente vai ter a força e surpreender a todos, né? De brigar pelo G4 nessa Série B. Vamos ouvir o Guto Ferreira? Fala aí, professor. Eu acho que deixar bem claro aqui que na emoção do jogo muitas vezes você interpreta sem ter os lances por vídeo. E os lances por vídeo colocam a situação do pênalti que não foi, né? O Daniel, pelo menos, foi o que me foi passado, eu não cheguei a ver o lance. A situação do impedimento sequenciado de um pênalti no Davó é um lance muito difícil, é muito difícil, né? Mas vem seguindo a linha que as arbitragens vêm tomando, de pegar as minúcias, e as minúcias nem sempre são claras, né? Então, não fugiu do que eles vêm fazendo jogo a jogo. E se não fugiu, eu acho que está certo, não vou eu reclamar dessa situação, né? No lance, no momento, por ser uma bola rebatida pelo goleiro, me pareceu que estava legal. O que vai ver o lance é detalhezinho, né? Eu acho que o grande problema do árbitro só foi um, e não é dele, é da arbitragem brasileira, é o antijogo. Vamos ouvir o Belintani? Peraí, que tem mais resenha para vocês. Tem Solta muita. aí. Agora que vem a resenha. Talvez a maior proteção que a gente possa fazer ao clube é exigindo, entre aspas, que qualquer investidor que queira fazer uma parceria com a gente, primeiro a gente pense em pagamento da dívida. Talvez a maior proteção que a gente possa fazer ao clube é exigindo, entre aspas, que qualquer investidor que queira fazer uma parceria com a gente, primeiro a gente pense em pagamento da dívida. Depois a gente pense em novos investimentos. Porque o pagamento da dívida já vai permitir novos investimentos. Se a gente pensar que a gente tira entre 20 e 30 milhões por ano para pagar a dívida hoje do clube, dívida antiga, simplesmente, se não existir isso mais, a gente já consegue alocar mais dinheiro no futebol, né? E, ao mesmo tempo, se der alguma coisa errada na nossa relação, no contrato, seja lá o que for, a dívida já está paga. Então, assim, acho que a grande proteção que nós podemos fazer, antes da jurídica, é a proteção comercial, negocial. É negociar as cláusulas de forma que sejam boas, né? E repito, nem Cruzeiro, nem Botafogo, nem Vasco, salvo engano, eu não conheço os contratos, mas salvo engano, pelo que tem se dito na mídia, eles exigiram pagamento antecipado da dívida. Muito pelo contrário, eles usaram a cláusula da lei da SAF, que permite que os 20% de arrecadação nos próximos 10 anos sejam alocados, destinados para pagamento da dívida. Isso é bom, isso é bom. O que a Chapecoense está fazendo, por exemplo, ela fez a SAF, está fazendo a SAF sem ter o investidor. Porque aí ela já tem imediatamente, as ações permanecem com a associação é dona de 100% da SAF, e ela já tem um limite do pagamento da dívida. Ela não vai gastar mais do que 20% do seu faturamento na sua dívida. Então, ela usou a lei da SAF para limitar o pagamento de dívida dela, sem necessariamente trazer um novo investidor. No nosso caso, a gente tem proteções comerciais como essa que eu falei, colocar, por exemplo, alguém para bancar
a dívida logo para quitar a dívida, pedir ao investidor, negociar com o investidor que seja quitada a dívida e, além disso, proteções jurídicas, né, que são muito importantes e a gente está estudando, inclusive, juridicamente, com um advogado contratado para isso, para analisar quais são as formas que a gente tem de proteger o clube.